E Vasco agora. O Vasco enfrenta o Vitória amanhã em Salvador. Felipe Maestro ainda no comando, mas o novo técnico já está certo, é o Fernando Diniz. Duda Dal Ponte, sem tremer. Olha lá, com as informações desse acerto entre Vasco e Fernando Diniz. Tudo bem, Duda? Oi, Escobar, muito boa tarde para você, para todo mundo que acompanha o Globo Esporte. Habemos técnicos. Essa é a informação diretamente do terraço da colina. O Vasco só ainda não divulgou oficialmente porque falta a assinatura do contrato, que deve acontecer ainda hoje. Contrato esse que vai até dezembro de 2026. O próximo jogo do Vasco é amanhã contra o Vitória lá em Salvador pelo Campeonato Brasileiro, mas o Diniz ainda não vai estar à beira do gramado. Felipe Maestro continua como técnico interino, vai para o seu quarto jogo. O Diniz deve encontrar o time pela primeira vez no domingo aqui no Rio de Janeiro no treinamento. E a sequência não é fácil, porque segunda-feira já tem viagem para a Argentina e na terça-feira estreia do Diniz contra o Lanús pela Sul-Americana. O Diniz acertou com o Vasco o salário dele ontem. Existia aí um impasse financeiro, mas o Vasco conseguiu chegar a um meio termo com o técnico Fernando Diniz, que chega então a São Januário pela segunda vez. Ele já esteve em 2021 e agora vai comandar o time em 2025. Escobar. Valeu, Duda Dal Ponte. Pô, é muito legal essa vista aí, né? É muito Rio de Janeiro essa parada. Valeu, Duda. Um abração. Olha só, fumaça branca em São Januário. Essa do Diniz animou os vascaínos. O Escobar já estava anunciando a reportagem quando o Globo Esporte foi interrompido. E a gente nem vai rodar a vinheta do plantão da Globo para não assustar ninguém aqui. Nas redes sociais, vascaínos já sentiram a força da providência divina. Nada de vexame no ar. Uma nova era se inicia. Habemos Diniz. As brincadeiras invadiram a internet com a coincidência dos anúncios. No mesmo dia, novo Papa em Roma, Leão XIV. Novo comandante na colina. Fernando, pela segunda vez, dirigindo o Vasco. A primeira passagem de Diniz pelo clube foi rápida, entre setembro e novembro de 2021, na disputa da Série B do Brasileirão. 4 vitórias, 3 empates e 5 derrotas, incluindo placares dolorosos em São Januário. Goleada de 4-0 imposta pelo Botafogo. 4-0 a goleada se faz em São Januário. E um 3-0 para o Vitória, que selou os destinos. O Vasco ficou sem chances de subir e Diniz foi demitido. O que eu tenho que falar é pedir desculpa para o torcedor do Vasco, que é o mínimo. Embora o torcedor mereça vitória, não mereça desculpa. Mas pelo menos desculpa da minha parte, eu peço desculpa. 3 anos e meio se passaram. Fernando Diniz levou o rival Fluminense à maior conquista da história tricolor, a Libertadores. Também ganhou um Carioca e uma Recopa Sul-Americana. Chegou à seleção, durou pouco. No Cruzeiro, os resultados e o futebol vistoso e ousado, que chegou a ser batizado de dinizismo, tampouco apareceram. Diniz deixou o clube no fim de janeiro. Agora os caminhos de Diniz e do Vasco se cruzam outra vez, com os dois lados buscando se reafirmar. O treinador aceitou reduzir um pouco os valores salariais e o clube sinalizou com um contrato até o fim do ano que vem. Depois da saída de Fábio Carille, com Felipe Maestro como interino, o Vasco empatou com o Operário de Ponta Grossa na Copa do Brasil, perdeu do Palmeiras no Brasileirão e do Puerto Cabello da Venezuela na Sul-Americana. E fanático vascaíno, fanática vascaína, que alegria encontrar você aqui logo cedo para o nosso café, para começar com boa notícia. Peço a você o seu like, é a mãozinha que está aqui embaixo, é muito importante para o nosso canal. Comenta o que você achou da contratação do Diniz, que vai assinar contrato com o Vasco hoje, Fernando Diniz, e vai ser anunciado pelo Vasco da Gama. Contrato até dezembro de 2026. O que esperar do trabalho do Diniz, que não dirige amanhã a equipe contra o Vitória? Se inscreve no nosso canal, hein? Dá aquela moral pro fanático vascaíno, está bem pertinho de chegar em 216 mil amigos. Canal que mais cresce falando de Vasco da Gama no YouTube, graças a você, que empresta a sua audiência para nossa credibilidade. Bom, vamos falar sobre Fernando Diniz, porque ontem foi o principal assunto, né? Muitas brincadeiras, né, em relação ao conclave, né, do Papa Leão XIV, o novo Papa, o Papa americano, pela primeira vez um Papa americano, e que ele tem a sabedoria
para comandar, né, a humanidade, a parte católica, né? Enfim, mas sabedoria que a gente pede também ao Fernando Diniz. E curioso que ontem, durante o Globo Esporte, quando ia mostrar desastre na Venezuela, notícia do novo Papa. Primeiro milagre, impediu que o torcedor sofresse de novo no 4-1. E o segundo milagre foi fechar a negociação com o Fernando Diniz. Claro que é uma brincadeira, as redes sociais, e, vários memes, né, rodando por aí. Mas, assim, se a gente parar para observar o que o mercado oferecia para o Vasco da Gama, a contratação do Fernando Diniz, ela é a que mais pode dar certo no Vasco, pelas ideias que tem o treinador, pelas ideias que tem o presidente do Vasco, o diretor técnico do Vasco, e ele precisa e sabe como mexer dentro do vestiário. Fernando Diniz tem uma capacidade psicológica de lidar com o elenco e de elevar a autoestima, de tratar o ser humano como poucos treinadores têm. Dificilmente, pode procurar, você vai olhar um relato ou alguém que deu uma entrevista, vai assistir, criticando. Ainda bem que o Diniz foi embora. Traíra, safado, fazia... Não tem. É só elogio, é só lamento. No Fluminense teve choro quando ele foi mandado embora, porque não tinha como. O time já não performava mais em 2024. No Cruzeiro, houve lamento, sim. E alguns jogadores que, inclusive, jogaram pouco tempo com ele, lamentaram a pouca oportunidade, queriam ter mais tempo de trabalho com o Fernando Diniz, principalmente quem chegou nesse ano, porque ele acabou ficando na virada do ano. O treinador que chega à seleção brasileira, você não pode dizer que é um treinador que não presta. Você, torcedor, pode não gostar das ideias de jogo do Diniz, um jogo mais apoiado, um jogo em que tem mais aproximação, em que as peças se movimentam mais, que depende muito da parte física, da parte mental, para poder suportar o revés dentro de uma partida. Ele sempre está mexendo na equipe e variando muito. No Fluminense, várias e várias partidas, eu fiz muitos jogos, eu sempre falo isso aqui, repito, ele tirava quase que todo jogo o Felipe Melo, trazia o André para a zaga. Se tivesse ruim o jogo, já tirou Nino e Felipe Melo, botou Martinelli e André, jogou mais 2 meias. Enfim, ele vai tentando alternativas. Tirou um lateral, botou um ponta na função. Cara, assim, uma coisa, você pode não gostar do trabalho do Diniz, mas uma coisa você não pode negar. Ele tenta algo diferente. E em muitos casos, as tentativas deram certo. O dinizismo, um termo criado para poder chancelar, carimbar o trabalho do Diniz, teve o auge em 2023, com a conquista da Libertadores por parte do Fluminense, teve Campeonato Carioca, teve a Recopa, mas assim, o que eu enxergo de trabalho do Diniz, e acho que ele vai ter muito trabalho no Vasco, primeiro, é a parte física. Aliás, ele está trazendo 3 auxiliares. Um, que é o... Deixa eu até anotar os nomes aqui. Um é o Wagner Bertelli, que atua como preparador físico e assistente técnico dele também. O Ricardo Cobalcini e o outro é o Evandro Fornali. Esses 3 profissionais que vão fazer parte da comissão do Fernando Diniz, eles têm a missão de colocar um Vasco mais intenso, um Vasco mais físico. O Vasco não tem tido a parte física como destaque. Pelo contrário, a crítica que nós, torcedores, fazemos é um primeiro tempo, em alguns casos, intenso. Segundo tempo, um fiasco. Não pode. Essa variação não pode ser aceita com normalidade. Agora, vocês viram aí na thumb. E aí eu faço as minhas palavras, das do Verrete, as minhas palavras. A cobrança, e eu já falei aqui no nosso canal, ela agora recai diretamente nos jogadores. Porque é mais uma mudança de comando. Se pegar lá atrás, Ramon Dias,
Álvaro Pacheco, Rafael Paiva, Fábio Carille e agora o Diniz. Esse elenco tem que apresentar algo. Esse time tomou de 4-0 do Criciúma, de 6-1 do Flamengo e agora 4-1 do Porto Cabedelo. Peguei 3 vexames recentes desse time. Ah, o Coutinho não estava no Criciúma, mas estava nos outros estava todo mundo. Então, assim, tem que ter atenção. Ah, não estava no do Flamengo. Não importa, um ou outro que não estivesse. Esse time precisa ter vergonha da vergonha que protagonizou. A maior do futebol brasileiro numa competição de Conmebol. Nunca ninguém levou 4 gols de um time venezuelano. Envergonhar não significa querer sair, ir embora, não. Cara, eu não posso, eu profissional, passar por isso e achar que é normal. Não é mesmo. Então tem que entrar no próximo jogo e amanhã com vitória, sangue nos olhos. Fernando Diniz não estará à beira do campo, ele começa a trabalhar domingo. Terça ele estará diante do Lanús, lá em La Fortaleza. Aliás, a sequência do Vasco é pesada. Vitória fora, Lanús fora, Fortaleza em casa. Depois o Vasco recebe o Operário pela Copa do Brasil, Fluminense, clássico, Bragantino aqui e o São Paulo fora até a parada no Mundial. Só lá o Diniz vai ter um grande tempo para trabalhar. Entre o jogo do Bragantino e do São Paulo também. Serão ali 11 dias. Mas aí na parada, um mês, tem período de férias e tal, pelo menos 15 dias de treinamentos intensos. Diniz que já vinha observando o elenco do Vasco. Qual é a sua aposta para o trabalho do Diniz? Acha que vai dar muito certo? Está preocupado? As peças não encaixam? Ele vai ter que inventar muito? Será que se ele trouxer o Hugo Moura para a zaga não é melhor? Não sei. Sugestões. Tietê saindo essa jogada ali de 3, né? Não no tiro de meta e não o Hugo Moura. Pensar. Alternativas. Trazer o Garré por dentro para auxiliar o Coutinho. Por que não? O Vasco não desistiu da contratação do atacante Brian Rodrigues, de 24 anos. De acordo com informações do jornal AS, do México, o Cruz Maltino deverá voltar à carga pelo uruguaio na próxima janela de transferências e pode fazer uma proposta considerada alta para os seus padrões. O clube carioca estaria disposto a desembolsar algo em torno de 4 milhões de dólares, cerca de 22,86 milhões de reais, pela contratação de Brian Rodrigues. O valor, apesar de alto, ainda é inferior ao gasto pelo América do México na compra do uruguaio. Brian Rodrigues, que defendeu o Uruguai na Copa América, foi comprado em 2022 pelo clube mexicano por 6 milhões de dólares, algo em torno de 32 milhões de reais na época. Porém, o desejo do América, no momento, é de negociar o atacante. O Vasco deverá buscar ao menos 5 reforços para a janela do segundo semestre. A prioridade continua sendo o ataque. O desejo do clube é de contratar pelo menos 2 jogadores para o setor. A contratação de 3 não é descartada. Além disso, o Cruz Maltino busca um zagueiro e um jogador para o meio-campo. Bom torcedor Cruz Maltino, agora eu quero saber de você. O atacante Brian Rodrigues é um excelente reforço para o gigante da colina? Coloque sua opinião nos comentários, não sei se você sabe. Mas sua opinião é muito importante para o Vasco. A qualquer instante eu volto com mais uma notícia do gigante da colina.